Olá, bem-vindo ao canal Voz Batista Brasil. Eu desejo que a sua participação aqui seja boa, que ajude você a olhar alguma situação por outros ângulos, ou reafirmando ou negando o que você pensa, mas que bom que você veio participar deste canal. E eu sempre vou pedir que você curta esse canal, e vou pedir também que você se inscreva, e vou pedir que você compartilhe com suas amigas, com seus amigos, porque isso faz bem para a ampliação do raio de alcance deste canal. No canal de hoje, eu gostaria de trazer aqui, a partir de uma temática, assim como eu falei, carnaval, participar ou não, eu gostaria de trazer aqui a ideia também, igreja, participar ou não. Não é? Porque nós também temos uma ótica a respeito desse assunto, e é claro, para início de conversa, como pastor batista, como alguém que vive a vida inteira tem vivido a vida inteira numa igreja batista, a minha palavra, sim, você deve participar de uma igreja. Mas eu também compreendo o lado daqueles que são chamados de desigrejados e, portanto, fizeram uma escolha por razões que muitas delas são razões legítimas, são razões realmente razoáveis. Mas deixa eu falar antes disso, antes de responder o tema propriamente dito, trazer aqui uma palavra sobre uma notícia que ganhou as mídias e alguns círculos de relacionamento na escola onde eu estudo. O tema foi trazido à tona também. E o assunto é: Brasil tem mais espaços religiosos do que de educação e saúde, juntos, aponta o censo. E aí, no início da matéria, vai dizer que o Brasil tem mais estabelecimentos religiosos do que a soma daqueles de saúde e de ensino. É o que mostram as coordenadas geográficas do Censo Demográfico 2022, divulgadas pelo IBGE nessa sexta-feira, 2 de fevereiro de 2023, é claro. Esses espaços são 579.800 espaços religiosos, enquanto os de ensino totalizam 264.400 mil e os de saúde 247.500 mil. 247.500, para ser mais exato. Então, o que, que eu acho disso? Bom, primeiro eu acho, por um lado, que não é bom. O que é o lado que eu acho que não é bom? Eu acho que não é bom o lado de você ter menos escolas e instituições de saúde do que igrejas, porque a quantidade de igrejas que nós temos, ela é muito plural, a quantidade, e quando eu falo muito plural, não deixando de reconhecer o direito de existência, porque religião é uma questão individual e participar coletivamente num grupo religioso faz parte da nossa maneira de ser humanos, e, portanto, que tenha quantas igrejas quiserem. Nós somos um espaço democrático num país democrático. Eu acho que não é bom você ter menos escolas e menos instituições de saúde num país em que a quantidade de pessoas analfabetas funcionais, ou seja, pessoas que sabem identificar letras A, B, C, D, E, F, que conseguem juntar e formar o seu nome e formar uma palavra, ou seja, essa pessoa é uma pessoa alfabetizada, mas a quantidade de pessoas que não têm capacidade de interpretar um texto, de interpretar uma realidade ao seu redor, no nosso país é muito grande. A qualidade de educação não é boa. Então, nós precisamos ter mais escolas, nós precisamos ter muitas escolas. Da mesma maneira com relação aos hospitais. Nós temos uma rede de saúde, o SUS, que é um modelo do que se refere estruturalmente falando, o SUS é uma referência internacional. Operacionalmente falando, o SUS é uma negação. Eu não sei se você já foi para a porta de um hospital público para ser atendido por uma consulta que você tem que chegar 5 da manhã, 5:30 da manhã, porque embora a estrutura do SUS seja excelente, a operacionalidade
dessa estrutura, seja por desqualificação de pessoal, seja por falta de recursos financeiros, seja por falta de estruturas, enfim, o fato é que operacionalmente é sofrível, é sofrível. Então eu gostaria muito que nós tivéssemos no Brasil a quantidade muito grande de escolas e de instituições de saúde, mas temos mais de igreja. E o problema que eu tenho em ter mais de igreja é uma coisa contraditória, porque na minha vida como pastor, eu sempre sonhei ter muita igreja, ter muita igreja, ter muita igreja. Eu sempre achei que era uma coisa maravilhosa, mas passou a fase da ingenuidade, passou a fase de compreender ou de imaginar que todas as fés fossem semelhantes. Depois você descobre que não é que você vai encontrar muita igreja hoje como um negócio. Eu vivi no sul da Flórida e lá eu ouvi as primeiras experiências de igrejas sendo vendidas, e não é piada e não é brincadeira, em que pessoas tinham lá uma igreja e essa igreja ela estava agora vendendo, como se estivesse vendendo um ponto que tivesse X membros, que tivesse uma arrecadação de X mil dólares e que ela estava vendendo essa igreja para quem quisesse assumir essa igreja. Era realmente um ponto comercial. Então, depois que você começa a descobrir que igreja deixou de ser uma comunidade realmente de fé, onde as pessoas procuram trabalhar de maneira coletiva, como forma de encorajamento, de apoio, de ajudar as pessoas na sua relação com Deus e na sua relação com a sua interioridade, na sua relação com aqueles que estão ao redor, você entende que não é uma coisa boa você ter tanta igreja assim, uma em cada esquina. Quando você vai encontrar igrejas se assumindo como braços de partidos políticos, por exemplo, como uma empresa, como um empreendimento em que as pessoas são apenas um meio para se alcançar o fim do seu dirigente, né, seja patrimonial, seja financeiro, seja de prestígio social, seja de poder político, quando você começa a entender isso, aí você começa a dizer assim, eu não gostaria de ter tanta igreja dessa maneira. Se as igrejas fossem igrejas realmente, e aqui eu vou tomar como base a fé cristã, a fé em Jesus, pessoas que levassem a sério o ensino de Jesus, o discipulado em torno da vida e dos ensinos de Jesus, o Cristo de Nazaré, seria maravilhoso, porque o mundo realmente seria melhor. Mas igrejas que são braços de partido, braços de ideologia, apenas espaço de legislação moral ou de ganho financeiro, realmente não é uma boa notícia saber que a quantidade de igrejas no Brasil é o dobro da quantidade de escolas e instituições de saúde juntas. É algo muito triste. Mas, juntamente com esse tema, vem então a pergunta. Quando você reflete dessa maneira, vem a pergunta: mas então, igreja, eu devo ou não devo participar? Eu gostaria de dizer que depende, primeiramente, depende da sua fé. Digamos, eu estou falando aqui especificamente da fé cristã, eu não estou entrando nos outros tipos de fé. Vou me ater à fé cristã como um pastor batista. Então, se você é uma pessoa que conhece a pessoa de Jesus de Nazaré, conhece a sua história, conhece a sua vida, conhece os seus ensinos, conhece aquilo que ele significa teologicamente falando, você abraçou essa fé em Jesus, você vai dizer, eu quero Jesus, mas não quero a igreja. Fica meio complicado porque a fé cristã, que tem como base a pessoa de Jesus, ela é uma fé comunitária. A teologia da fé cristã é que em Jesus Cristo cai a barreira que nos separa tanto de Deus, o véu é rasgado, você tem acesso direto a Deus, individualmente, você não precisa da instituição, você tem acesso a Deus, mas a fé cristã também fala da derrubada dos muros que nos separavam em gentes diferentes, em povos diferentes, em raças diferentes, e esse muro derrubado, nós formamos um só grupo. Então, por isso você vai ver na teologia do Evangelho uma teologia comunitária. Uma pessoa que
tem fé efetiva na pessoa de Jesus, que conhece a vida e os ensinos de Jesus de Nazaré, essa pessoa vai ter uma relação forte com Deus e vai ter uma relação forte com uma comunidade de fé. Agora, essa comunidade de fé, ela não precisa necessariamente ter um CNPJ, ela não precisa ser uma marca denominacional conhecida, histórica, famosa, ela precisa ser saudável nos princípios que ela abraça a partir da relação que ela tem com a pessoa de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, se você está frustrado com instituições religiosas, mas tem a fé na pessoa de Jesus, é importante que você procure outras pessoas que comungam dessa mesma fé na pessoa de Jesus, para que você sirva de apoio para essas pessoas, elas sirvam de apoio para você e juntos vocês sirvam de apoio para outras pessoas. Esse é o sentido básico, elementar do que é ser igreja. É uma comunidade de fé que gira em torno da vida e dos ensinos de Jesus, conforme narrada nos evangelhos que são a fonte mais antiga e única fonte que nós temos no planeta a respeito da vida e dos ensinos de Jesus. Basicamente, é por aí que eu diria para você, mas eu compreendo quando uma pessoa diz, eu quero Jesus, mas eu não quero a igreja. É porque ela não está negando a igreja no sentido teológico, no sentido de comunidade de fé, como nós entendemos no Evangelho, mas ela está negando a igreja cristã, no sentido cultural, em tudo aquilo que envolve uma instituição, ou seja, é uma instituição que tem os seus dogmas doutrinários e acaba tirando a liberdade das pessoas até de refletirem, porque não deveria haver dogmas. Se é uma questão da fé, se você tem relação com aquela experiência, o dogma é desnecessário. A sua vida com Deus seria suficiente, mas a igreja estabelece seus dogmas doutrinários, a igreja tem uma personalidade jurídica, porque no momento em que há um grupo que precisa manter o seu espaço de reunião, ela precisa ter uma personalidade jurídica para ter uma conta bancária, para que o dinheiro arrecadado possa ser depositado, para que essa comunidade possa existir como patrimônio, ela tendo que ter um espaço, ela vai ter que pagar alguém para fazer limpeza, ela vai ter que cumprir tudo que a lei manda em termos de documentos. Você paga uma pessoa no trabalho, você tem que ter nota, você tem que contabilizar a nota, você tem que prestar a declaração de imposto de renda. Então, quando essa igreja, que tem os seus dogmas, a sua declaração doutrinária, que tem um CNPJ, que é uma pessoa jurídica, que ela começa a se desenvolver, essa igreja também começa a ter muitos problemas e que muitas vezes aquilo que acontece na vida dessa instituição atrapalha o desenvolvimento da vida espiritual, por incrível que pareça. E aí a pessoa diz assim, mas então nesse caso a igreja seria como um carnaval. O carnaval você pode analisar e dizer, em tal situação do carnaval eu não vou frequentar, porque é perigoso, porque existe muita droga, porque existe muito desrespeito à questão sexual, porque existe uma série de problemas, mas eu posso participar naquele bloco de 20, 30 pessoas, de pessoas conhecidas que saem cantando pela rua. Da mesma maneira você tem com relação à igreja. Porque há igrejas que elas serão nocivas à sua vida espiritual. Então, se você disser o que você prefere, uma pessoa numa igreja ruim ou uma pessoa num movimento de 100 mil pessoas com uma garrafa de bebida alcoólica na mão, ou fazendo uso de drogas, ou passando a mão uma nas outras sem respeito, ou risco de ser roubada, são coisas diferentes. Eu prefiro uma igreja ruim do que esse tipo de carnaval, mas eu preferiria que o bom seria que você pudesse ter um carnaval onde você pudesse se divertir com as pessoas, se alegrar com as pessoas, e isso não comprometesse a sua vida ética, a sua vida, a sua integridade física, enfim, mas também gostaria de não ter igreja onde você participar, existem tantos interesses
divergentes da vida e dos ensinos de Jesus, que ela começa a se tornar nociva à nossa experiência de vida. Você está entendendo? Então, por exemplo, uma igreja saudável, no meu ponto de vista, que você deve frequentar, é uma igreja em que, sendo cristã, a pessoa de Jesus é efetivamente o centro da vida daquela comunidade. As pregações giram em torno da vida de Jesus. Quando você vai refletir nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, nas cartas de João, ou mesmo quando você vai refletir nos textos do Velho Testamento, você sempre procurará um link de interpretação do texto na vida e nos ensinos de Jesus, e você vai sempre procurar o entendimento do que esses escritores de textos bíblicos tiveram para trazer mais claridade sobre a vida e sobre os ensinos de Jesus. E aí você procura ter uma estrutura organizacional e patrimonial que tenha como objetivo, efetivamente, edificar as pessoas que ali se reúnem na pessoa de Jesus. O problema é quando a igreja, por exemplo, número um, ela abandona o seu foco, que é a pessoa de Jesus, e ela começa a focar numa cultura, estritamente numa cultura eclesiástica. Qual é a herança dos batistas, dos pentecostais, dos presbiterianos, da Igreja Católica Ortodoxa, da Igreja Católica Romana, da Episcopal Anglicana e por aí vai. Cada uma tem suas tradições. E as tradições na Bíblia, especialmente nas cartas de Paulo, há momentos que Paulo diz que a gente não deve abrir mão das tradições e há momentos em que Paulo diz que a gente não deve se guiar pelas tradições. Parece um paradoxo, então a gente tem que estudar. Por quê? Porque, na verdade, as tradições fora da vida de Jesus, elas ganham outro significado. Então, tem muita gente que ama muito a Jesus, mas aquela igreja onde ela está, ela percebe que todo o foco de desenvolvimento das atividades daquela igreja, seja na liturgia, seja na educação, seja na música, ela saiu do foco da pessoa de Jesus e passou a ser um foco que a prioridade é puramente artística. A arte deixa de ser um meio para se levar a pessoa a Jesus, mas passa a ser um fim em si mesmo. A igreja, por exemplo, começa a se transformar o foco na moral. Então, ela tem uma moral que ela herdou de pai para filho, de vô para pai, de pai para filho, né? Isso seja na realidade literal ou na realidade espiritual, né? O pai na fé. Então, essa pessoa, ela está mais presa na herança do que na reflexão que precisa. A fé cristã, por isso que Lutero falou de uma igreja reformada, sempre reformada, e Paulo disse: não vos conformeis com este mundo. E significa que a nossa fé, ela deve estar sendo criticada por nós mesmos o tempo todo, para que a cultura cristã, a cultura, a herança tradicional que recebemos, ela não venha abafar a fé mais simples na relação com Jesus. Então, essa é uma questão que faz muita gente se afastar. O foco no dinheiro seria um segundo ponto, né? Nós percebemos com muita clareza. Eu sou pastor batista. Numa igreja batista, funciona como um condomínio. Então, eu contribuo como pastor financeiramente todo mês para aquela igreja. A igreja elege a cada ano uma tesouraria, elege um conselho fiscal, a igreja aprova o orçamento, ela diz onde o dinheiro vai gastar e a gente pode acompanhar e fiscalizar esse dinheiro. Mas há igrejas que o pastor é o dono, literalmente, ou tem um grupo de donos que ganham dinheiro com a igreja. A igreja passou a ser um negócio para a vida deles. Então a pessoa começa a frequentar uma igreja assim, ela diz: não, isso não vim aqui por causa disso. Eu estou aqui buscando a minha relação com Deus e a questão do dinheiro que é necessário. Jesus tinha uma tesouraria, Judas foi tesoureiro de Jesus, não é? Mas o fim não é o dinheiro. O patrimônio não deve nos afastar de Jesus, o dinheiro não deve nos afastar de Jesus. Então, há pessoas desigrejadas porque não conseguiram mais encontrar um espaço de fé onde o dinheiro deveria ficar no devido lugar e não ser o centro das atenções da igreja. A questão do prestígio social. Muitas vezes, a nossa fé cria problemas.
Você levar a fé em Jesus a sério gera conflitos, gera problemas internos da igreja, gera problemas internos da denominação. Mas quando a igreja está focada no prestígio, ela vai evitar ter menos conflitos com as pessoas e, principalmente, menos conflito com pessoas poderosas. Ela perde o poder de denunciar toda essa bandidagem que nós temos na política, especialmente na política brasileira, e ela de repente está batendo palmas para um político que na sua vida ele faz um monte de coisa que nada tem a ver com o evangelho, mas essa igreja não tem mais poder para falar contra isso, porque ela precisa do prestígio do relacionamento e ela se adequa. Então muita gente se afasta porque a igreja abandonou a cultura do evangelho e agarrou a cultura do judaísmo, agarrou a cultura da tradição da igreja, e outras porque a igreja está focada no dinheiro, outras porque a igreja está focada no prestígio, mas também nós temos, como eu disse, a igreja focada na moralidade. A moral tem a ver com costume. Há coisas que, de fato, se você for no Velho Testamento, filhos desobedientes podiam ser apedrejados. Isso era cultura religiosa daquela época. E eu vou falar no outro momento sobre a relação entre a onisciência de Deus como um pressuposto teológico e a revelação progressiva como outro pressuposto teológico e como isso se choca. Mas eu fecho parênteses aqui e retorno. A igreja quer pegar um costume de milhares de anos atrás, porque tem um caso na Bíblia, e ela quer reproduzir um costume hoje, quando toda a sociedade está modificada e muitas vezes modificada para melhor. É claro que eu prefiro um filho ser bem educado do que um filho ser disciplinado com a morte, é claro. Então eu não vou fazer aquilo que está na Bíblia, no Velho Testamento, com meus filhos, se eles fizessem alguma coisa errada. É uma mudança de costume. E por que isso muda? Porque tem juízo crítico, a ética. E quando a igreja abandona o juízo ético e se guia pelo juízo moral, essa igreja, muitas vezes, ela está fora da realidade do seu tempo e há pessoas que deixam a igreja por causa disso. Está entendendo como é que eu visualizo isso? E um último ponto que eu colocaria, eu coloquei 4 pontos, o último ponto seria o foco na política partidária. Eu li uma pessoa escrevendo essa semana que ela abandonou uma das maiores igrejas batistas do Brasil, uma das igrejas mais respeitadas no meio batista do Brasil, ela abandonou essa igreja para preservar a saúde da fé dela. Porque essa igreja, o pastor assumiu uma posição política, no púlpito da igreja ele condenou determinado partido, e no púlpito dessa igreja ele abraçou um determinado candidato partido no seu estado. E essa pessoa, então, discordando que igreja deveria ser partidária, deveria ser palco de eleição ou palco para destruir a vida de um partido ou de um outro, essa pessoa disse: eu vou sair para preservar a minha fé. Então, você entende? Uma pessoa desigrejada, ela por quê? Porque a igreja abandonou Jesus e se abraçou a tradições que muitas vezes não devem estar, porque a igreja muitas vezes está focada no dinheiro, em vez do dinheiro ser um meio, porque a igreja está mais preocupada com prestígio social do que com uma postura profética no mundo, porque a igreja está mais preocupada com a moralidade do que um juízo ético a respeito dos problemas ético-morais da sociedade, e porque a igreja se tornou um braço de um partido político. Isso faz com que as pessoas deixem a igreja, são os desigrejados. Solução: a igreja voltar a refletir sobre si mesma. A igreja voltar a dizer assim: eu não vou, eu abandonei meu primeiro amor, eu tenho que voltar a esse centro. Não é uma volta como você está na estrada andando na quinta e puxa a marcha para a primeira, mas é você voltar a fazer uma avaliação dos seus princípios, dos seus valores, da sua estrutura organizacional, da sua estrutura patrimonial, da sua vida como um todo, fazer um julgamento à luz da vida de Jesus e ir melhorando a sua qualidade de vida para que as pessoas que de fato amam a Jesus, querem seguir a Jesus, elas possam se sentir minimamente bem na caminhada com essa igreja, tá bom?
Deixe aí o seu comentário, aquilo que você discordou de mim, por favor, escreva, porque isso vai ser bom para a minha vida. Eu não gostaria de ser desrespeitado, porque ninguém gosta de ser desrespeitado e eu não quero desrespeitar ninguém. Mas escreva do seu modo aquilo que você pensa do que eu falei, que eu terei muito prazer em ouvir. E muito obrigado por você ter ficado até esse momento. Forte abraço e até o próximo vídeo.